este versículo, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Diz a Escritura Sagrada: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor amado, hoje nós estamos aqui para estudar a sua Sagrada Escritura mais uma manhã, Senhor, de domingo. Nesse momento, rogamos, fale conosco, que a palavra santa, ela se torne compreensível a nós. Esse assunto que queremos tratar hoje, Senhor, que o Senhor nos ensine e aplique a nossa alma, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, para o seu louvor, para o nosso bem, neste fim de ano, neste novo ano, e se o Senhor nos permitir, vamos viver em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Irmãos, hoje eu vou fazer um estudo diferente na nossa escola bíblica, porque é o último domingo do ano, e eu coloquei lá no grupo, no programa da igreja, do culto, e eu queria hoje tratar sobre o tempo em relação à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês vão entender a relação dessas coisas, né? E como isso é tão importante, como isso é tão vital, meus irmãos, para as nossas vidas. O tempo é uma coisa que nós estamos experimentando, está passando, que não volta mais, e que nós não sabemos quanto temos ainda, essa que é a verdade, mas ele é experimentado, nós passamos o tempo, nós gastamos o tempo, de acordo com duas visões básicas, irmãos, quero dizer para vocês nesta manhã. Ou nós vivemos a nossa vida, gastamos o nosso tempo, passamos o nosso tempo aqui neste mundo, na perspectiva desta promessa que está no versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto é, nós vamos viver a nossa vida e gastar os nossos dias de acordo com essa verdade que o próprio Deus proclamou no Jardim do Éden, quando Adão tinha acabado de pecar, de cair, que era o seguinte: inimizade entre a humanidade e a serpente. Inimizade. Consequentemente, irmãos, amizade com Deus, paz com Deus. E através da semente da mulher, que é o quê? Que era, nós sabemos, o próprio Jesus Cristo. Então, a cruz de Jesus iria resolver isso. A questão da amizade com a serpente, criando uma inimizade com a serpente e nos levando a termos paz com Deus. Então, ou nós vivemos debaixo dessa glória, dessa verdade maravilhosa, ou nós vivemos debaixo do que a serpente disse, quando ela fala aqui no versículo, no versículo 4, quando diz assim: certamente não morrereis. E no versículo 5, que diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Nesse momento, quando a serpente diz essas coisas, e Eva acredita nela, você percebe que ela é tentada, né, a acreditar, e de fato acredita e come do fruto, mas você percebe que está escrito no versículo 6, que diz que a mulher, ela viu aquela árvore, ela viu três coisas na árvore: que ela era boa para comer, que ela era agradável aos olhos e que ela era desejável para dar entendimento. Então, a concupiscência da carne, que João vai dizer na sua carta, na 1 João, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida.
né? Então, é o que domina este mundo: o desejo carnal, o desejo dos olhos e a soberba de ter um entendimento fora do que Deus queria para eles. Então, aqui está. Nós temos, então, esta realidade bíblica. E quando a Eva fez isso, e quando ela ouviu Satanás, e ela comeu do fruto e deu ao seu marido, e o marido, em vez de estar com ela, de protegê-la como líder que Deus o colocou, ele comeu com ela, ele se deixou levar pela tentação. Então, a partir desse momento, irmãos, de que aconteceu isso, o homem passou a viver no sistema da serpente, passou a viver na palavra da serpente, de acordo com a palavra da serpente. Então, o que é isso, basicamente? É que Deus não é bom. Deus não é bom. Deus, ele não quer o bem para nós, porque a serpente colocou dúvida. No versículo 5 diz: Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, olha só, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, olha, Deus, ele está impedindo vocês de progredir. Deus não é bom. Vocês devem se desvencilhar de Deus, porque Deus não é bom. Duvidem dele. Não ouçam a sua palavra, não ouçam as suas promessas, porque ele não diz a verdade. A serpente, então, colocou isso. E a partir daí que Adão e Eva ouvem a serpente, toda a humanidade vai ser uma humanidade que vai estar debaixo desta mentira, deste engano da serpente, meus irmãos, associada à serpente, associada ao diabo, a Satanás, e vai viver uma vida assim, vai viver uma vida duvidando de Deus, não acreditando que Deus é bom, duvidando das suas promessas, da sua palavra, da sua revelação. Veja, e quando nós pegamos o conjunto das Escrituras, nós vamos ver que Deus se revela, como vocês que já são cristãos antigos, vocês sabem, nós temos já ensinado aqui várias oportunidades que Deus se revela de forma geral, mas de forma também especial. E quando nós dizemos de forma geral, significa que Deus se revela a toda a humanidade, todos os homens, através da criação, da providência e da própria consciência dos homens, que diz para eles: olha, existe o Deus, existe o bem e o mal, o certo, o errado, e existe um juízo. E você, quando faz alguma coisa errada, essa consciência te acusa. Quando faz alguma coisa correta, essa consciência aprova. Então, tudo isso é uma revelação geral de Deus que todos os homens têm. O apóstolo Paulo fala que a criação revela a Deus, a providência revela a Deus, Salmo 104. Então, essa revelação de Deus, os homens, debaixo do poder da serpente e do engano da serpente, eles tomam essa revelação e eles não acreditam nela. Eles acreditam que Deus, que está sendo revelado ali, não é o verdadeiro Deus, um Deus que dá o pão todos os dias, um Deus que mantém essa criação maravilhosa, um Deus que cuida de nós, faz, como Jesus diz, descer a sua chuva sobre justos e injustos. Os homens olham para tudo isso e desconsideram, dizem assim: não, eu não acredito nesse Deus, ou se tornam ateus teóricos, como hoje muitas pessoas se declaram, dizendo assim: eu não acredito mesmo em Deus, ou se tornam ateus práticos, que são aqueles que professam acreditar em Deus, só que o Deus dele não é esse Deus revelado, é um Deus da mente deles, é um ídolo, na verdade. Então, sempre estão em negação, sempre estão dizendo: não acreditamos nessa revelação. Aí, quando vem o Evangelho, e o Evangelho é a revelação, não é geral, mas é a revelação especial, é mostrar que o homem é pecador, que esse Deus é santo, bom, maravilhoso, glorioso, justo, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de gloriosos atributos, mas o homem é que é mau, o homem pecou, o homem se colocou do lado da serpente, mas que Deus é tão gracioso e tão bom que decidiu, sem que houvesse mérito nos homens, mandar o próprio filho. Olha só que mensagem: o próprio filho dele, que se tornou homem como eles, só que não pecou e morreu numa cruz por eles, e que agora diz para o seu povo: vão e preguem a boa notícia. Ou seja, olha, que Deus não vai condenar vocês, basta vocês se arrependerem, basta vocês crerem no filho dele,
nesse Deus homem, redentor, que traz perdão, que traz justificação, que traz salvação. Se vocês crerem, vocês vão ser perdoados, justificados, santificados e vão viver com Ele para sempre, porque virá um novo céu, uma nova terra. Deus decidiu restaurar essas coisas que a serpente destruiu. Deus decidiu criar uma humanidade santa, pura, que a serpente corrompeu. Deus decidiu trazer um novo céu e nova terra, que a serpente, quando fez com que o homem caísse, por causa dos pecados da humanidade, manchou a criação, colocou a criação debaixo de maldição, mas Deus decidiu restaurar esse céu e essa terra para um céu e terra não mais debaixo de maldição, mas debaixo de bênção. Então, quando o evangelho é pregado e quando essas coisas são anunciadas, os homens de novo dizem, isso é mentira, e dizem, Deus não é bom, e dizem, eu não aceito isso, Deus está mentindo, porque eles estão debaixo da serpente, porque eles estão debaixo do engano da serpente. Então, meus queridos irmãos, o que eu quero dizer para vocês nesta manhã é que ou o homem está debaixo do engano da serpente, ou ele está debaixo da promessa de Gênesis 3,15. São esses dois tipos de humanidade que existem. Nós, a Igreja de Jesus Cristo, nós fomos chamados para viver debaixo desta promessa. Que veja, aqui no Jardim do Éden, Deus Nosso Senhor foi o primeiro que, isso foi mostrado aqui no jardim já, pregou o Evangelho. O Evangelho está todinho em semente no versículo 15. Esse versículo 15 ele é tão maravilhoso, porque ele está nos dizendo assim, Deus decidiu, veja que ele diz, eu porei, eu vou fazer isso, eu vou pôr inimizade. Olha, vocês se associaram a Satanás, mas eu vou pôr uma inimizade. Eu vou fazer com que um certo grupo de pessoas, que é o meu povo, esteja em inimizade com a serpente. Que se quebre essa prisão da mentira que fez com que os homens duvidassem de Deus e loucamente quisessem viver debaixo da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, e fizesse então com que eles de novo voltassem a Deus. Eu vou fazer isso, eu vou operar isso através da semente da mulher, através de um homem que vai nascer de mulher. De que mulher? Maria. E vai vencer Satanás. Que é por isso, meus irmãos, eu não sei se vocês ainda já pensaram nisso. Quando Jesus é tentado, tem um paralelo entre a tentação aqui e a tentação de Jesus. Adão caiu diante de Satanás. Jesus não cai diante de Satanás. Jesus repreende Satanás. Jesus vence Satanás. O homem Jesus venceu Satanás. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que este homem vai nos libertar. Este homem vai vencer a serpente. Este homem, ele vai viver uma vida em oposição à serpente. A serpente vai persegui-lo o tempo todo, através da religião, dos saduceus, dos fariseus, através da política, através dos romanos, através da cultura helênica, da cultura romana, da cultura judaica, da cultura humana. A religião e a cultura vão se voltar contra ele. É a serpente. Porque todos estão associados à serpente, sejam religiosos, sejam pagãos, mas Jesus vence a serpente. Jesus vive uma vida santa, uma vida pura, uma vida sem pecar, sem ouvir a serpente em nenhum momento. Ele é tentado o tempo todo. Ele não foi tentado só no deserto, ele continua sendo tentado. Ele repreendeu Pedro, que disse, arreda Satanás, porque cogita das coisas dos homens, lembra? Ele é tentado, mas ele vence. Ele vive uma vida pura, santa, e no nosso lugar, sem pecado, ele morre na cruz, por causa das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Então, Deus o Pai aqui está anunciando essas coisas já em semente, ainda uma mensagem inicial, que para os que ouviram naquele momento não foi tão claro assim, mas que já prometia, e que dizia, olha, virá uma semente, a tua semente e a sua semente vão estar em inimizade, Satanás. E esta te ferirá a cabeça, essa vai te dar um golpe mortal, essa vai te vencer. Tu vais ferir o calcanhar, isto é, tu vais sempre perseguir,
e sempre vai te voltar contra, mas vai ser o calcanhar, tu não vai vencer, mas a semente dela vai te vencer. Então, Deus prometeu aqui, e Deus disse isso, meus irmãos, de forma que aqueles que creem em Jesus estão debaixo desta vida, em que não mais duvidam de Deus, mas creem em Deus e creem na sua bondade e amam o Senhor e se submetem a Ele pela fé. E não mais vivem debaixo da concupiscência da carne, mas eles andam no Espírito. Não mais vivem na concupiscência, nos desejos dos olhos, mas eles desejam outras coisas, eles desejam a glória. Os olhos deles agora são os olhos da fé, e não os olhos daqui, que só desejam as coisas deste mundo, que não mais são soberbos, que não mais são orgulhosos, autônomos, que dizem, eu não preciso de Deus, mas que dizem, a minha vida toda depende dele. Ele é a minha vida, ele é o meu amor, ele é a minha alegria, eu me submeto a ele. É outra vida. E é claro, irmãos, que isso tem a ver com o tempo. Isso tem a ver com os nossos anos que vão passando, que se iniciam, que se findam, e que nós vamos vivendo. Como estamos vivendo? Essa é a pergunta que essas verdades, então, fazem para nós. Porque hoje é o último domingo de 2024. E a pergunta que se levanta para nós neste último domingo, ainda temos amanhã, segunda-feira, terça-feira, né, mesmo é o último dia do ano. Então, a questão que se levanta para nós é como vivemos neste ano de 2024? Quais foram as nossas prioridades? Quais foram as nossas buscas? Quais foram as nossas conquistas? Quais foram as nossas perdas? Pelo que lutamos e o que conseguimos, o que não conseguimos e o que perdemos? O que ansiamos? Para o que vivemos? O que planejamos? Como vivemos os dias? Cada dia nos levantamos e dissemos assim, neste dia eu vou fazer isso, isso, isso. O que nos motivou? O que tomou os nossos dias, o nosso tempo, as nossas horas, os nossos minutos? Como gastamos este ano de 2024? E aí logo se levanta também, né? A verdade é, como o Tiago diz, nós não sabemos se vamos viver mais um ano. Essa que é a grande verdade. Nós não sabemos. Nós dizemos assim, como o Tiago, devemos dizer como o Tiago, devemos dizer assim, se eu viver e se Deus quiser, farei isso ou aquilo, porque é a realidade. Nossa vida depende de Deus. Então, e os nossos dias dependem de Deus. E aí nós devemos pensar o seguinte, não somente como eu vivi, mas pensar em como eu vou viver. E o que eu penso em fazer com esses dias que o Senhor me der. Seja 2025, 2026, quantos anos Ele me der. O que eu pretendo fazer com os meus dias e com a minha vida, meus irmãos. Eu quero, então, colocar para vocês, de maneira bastante prática nesta manhã, essa questão do planejamento debaixo da cruz de Jesus e o planejamento debaixo da serpente. Tá? São duas coisas completamente diferentes. É incompatível conosco, irmãos, como cristãos, como crentes na cruz de Jesus, como aqueles que estão debaixo da cruz de Jesus, é incompatível nós vivermos de acordo com o que está escrito no versículo 4. Eu quero que vocês agora, por gentileza, leiam comigo e pense bem nessas palavras do versículo 4, que diz assim: Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, é incompatível conosco, como cristãos. Isso aqui, quem está debaixo disso são as pessoas não cristãs, são as pessoas normais. Quando eu digo normais, na verdade, anormais. Elas estão debaixo de uma doença espiritual, mas são normais na queda. É assim que o homem da queda vive. Como? Bom, ele diz assim, não morrerei. Como você não vai morrer? Se eu pecar. O homem na queda diz assim, eu não morrerei, eu viverei. Deus disse no capítulo 2
do versículo 17, ele diz assim: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus diz, através do grande apóstolo Paulo, em Romanos, o salário do pecado é a morte, mas o homem debaixo da serpente diz, não morrerei. Ele diz assim, eu pecarei e não morrerei. Eu pecarei e viverei. Então, ele pensa assim, e ele age assim, e ele planeja assim. E ele pretende viver 2025 assim, exatamente assim. Pecando, desobedecendo a Deus, desonrando a Deus e dizendo, não morrerei, porque ele acredita na serpente. Mas, irmãos, essa vida de não morrerei e de vida, vamos dizer assim, debaixo do poder da serpente, o centro deste pecado está na incredulidade, na dúvida a respeito de Deus. Porque vocês veem que a palavra da serpente é o seguinte, não é só certamente não morrereis, ele não para aí. Ele segue e ele explica o seu conceito. Quando ele diz assim, olha, preste bem atenção, vocês não vão morrer, mas vocês não vão morrer por causa disso aqui. Eu vou explicar para vocês agora. É que Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês vão abrir os olhos de vocês. E vocês vão ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui está, ele explica. Ele diz assim, vocês não vão morrer, mas ele não para aí e dizendo o seguinte, por que vocês não vão morrer? Porque quem disse para vocês que vocês vão morrer está mentindo. E quem foi que disse? Deus. Portanto, ele está mentindo por causa do seguinte, vou explicar para vocês agora, diz a serpente, é porque ele não quer que você seja igual a ele. Ele não quer que os olhos de vocês se abram e vocês então compreendam coisas melhores. Ele quer que vocês estejam debaixo dele, da palavra dele, submetidos a ele, obedientes a ele, e, olha só, deixando de alcançar coisas maravilhosas, coisas gloriosas, que ele não quer dar para vocês, porque ele não é bom. Então, o pecado, basicamente, meus irmãos, que leva à morte é olhar para Deus como mal, não como bem, mas como o nosso perigo e problema, e que nós temos que nos afastar dele. É duvidar do seu amor, duvidar da sua graça, duvidar das suas boas intenções. E o que nós temos que fazer, então? Nós temos que viver por nós mesmos, autonomamente. Aí vem toda a questão da soberba da vida, que João diz lá, e que é o que está exatamente no finalzinho da tentação do versículo 6, porque diz no finalzinho que ela olhou para a árvore e viu que a árvore era desejável para dar entendimento. Quando ela viu que a árvore era desejável para dar entendimento, ela desejou algo que Deus não queria para ela. Ela desejou, no final das contas, autonomia. Então ela disse, eu quero viver longe desse Deus. Quando ela diz isso, todo o seu ser se corrompe, porque agora o seu coração, seus desejos, seus olhos estão desejando o que Deus não deseja. Por isso que a Bíblia também diz aqui, ela olhou para aquela árvore e viu que era boa para se comer. Veja, mas quem disse para ela que aquela árvore era boa para se comer? Não foi Deus. Deus disse que aquela árvore era má, era ruim, não era boa para comer. Deus proibiu, não comam. Mas ela olhou e disse, não, é boa. Por quê? Porque ela já estava contra Deus. E diz o texto também que aquela árvore foi agradável aos seus olhos. Mas por que aquela árvore foi agradável aos seus olhos? Por que despertou os seus olhos? Porque, de novo, ela já estava contra Deus, porque Deus não era mais agradável aos seus olhos. Agora ela quer dominar. E, portanto, aquela árvore se torna desejável, porque aquela árvore é o caminho da libertação. Vocês estão percebendo, irmãos? Então, essas coisas estão entrelaçadas. É isso que está no mundo. Deixa eu então, colocar as coisas de maneira mais prática. Por que os homens vivem... O irmão Marcelo leu sobre Jó, e que Jó dizia assim, né? Eu não amo as riquezas. Eu não vivi para as riquezas. E Jó era riquíssimo. Era o mais rico de todos. Mas os homens, eles vivem para a riqueza. Por que eles vivem para a riqueza? Ora, o que é isso? A concupiscência da carne, os desejos estão desordenados,
pelo que não é Deus, neste caso, riqueza. Você pode colocar qualquer outra coisa. Os olhos desejam a riqueza, e tudo vem de um coração soberbo. Então, cada ser humano se levantou hoje, neste domingo, e disse assim: eu vou viver na minha soberba. E aí eles começam a desejar coisas, concupiscência da carne. E eles começam a olhar para as coisas com cobiça e vão atrás delas. A concupiscência, o desejo dos olhos. E tudo está dominado, portanto, pela soberba. De maneira que eles passaram o ano inteiro, meus irmãos, assim. 2024, eles passaram assim. Eles passaram soberbos, não buscaram a Deus, não tiveram um momento para Deus, ao contrário, eles não querem saber de Deus. O máximo que vocês tiverem uma religião é aquela religiãozinha que se adequa a essa falta de amor a Deus, um deusinho que fica lá no culto, que fica lá na religião, mas que aceita a concupiscência dos olhos e da carne, a soberba da vida, a autonomia, um Deus mandado, um Deus pequenino, obedecido, e não um Deus soberano, como é o Deus da Bíblia. Esse Deus da Bíblia é um Deus que para elas é ruim, é mau. Elas estão acreditando na mentira da serpente. Então, elas levantaram todos os dias deste ano 2024 e elas viveram assim. Elas viveram assim. O grande exemplo que nós temos no próprio livro de Gênesis, no certo sentido, irmãos, toda a humanidade está nos primeiros capítulos de Gênesis, ilustrada, né? Tudo que acontece depois, começa aqui. Começa aqui. Não tem grande diferença. Mudou a tecnologia, a ciência cresceu, muita coisa o homem alcançou ao longo da história, mas está tudo aqui, irmãos. E aí nós temos este grande exemplo de um homem como Caim. Eu vou só colocar para vocês a questão de forma prática, rapidamente, olhando para o exemplo dele. Olhem comigo aí o capítulo 4. Então, quando vocês olham o capítulo 4, vocês têm um Caim que ele vive, irmãos, assim, olha. Primeiro, como é a religião de Caim? A religião de Caim é uma religião da incredulidade. É uma religião, de novo, autônoma, que não ouve Deus e que acha que Deus é mau. Então, ele vai oferecer um culto junto com o seu irmão Abel. Mas Deus não se agrada do culto dele. O versículo 4 diz que Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel. Mas o versículo 5 diz, mas para Caim, para sua oferta, não atentou. Deus não aceitou o culto dele. Ele cultuou. Mas ele cultuou de forma que Deus não se agradasse. Por que Deus não se agradou? É porque João vai mostrar isso, Hebreus vai mostrar isso, faltava fé em Caim. Caim foi cultuar? Foi. Mas ele foi cultuar do jeito dele. Ele, como que pensou assim, olha, eu vou cultuar Deus conforme eu quero, conforme o meu coração soberbo, e não conforme Deus se revela. Então ele foi lá e apresentou os frutos. O outro, seu irmão, apresentou o sangue. É claro que aqui, irmãos, tem a diferença, porque o sangue, em todo o Novo Testamento, aponta para Jesus. Olha só que coisa. Então, o culto de Caim é um culto sem sangue, é um culto sem confiança naquilo que Deus já vem revelando, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O primeiro que derramou sangue nas Escrituras foi o próprio Deus, quando ele cobriu Adão e Eva, vocês sabem disso, está lá no capítulo 3. Então ele apresentou um culto sem sangue, sem fé, olha só, soberbo, duvidando de Deus, e aí Deus não aceitou. E o que ele fez? Ele se humilhou? Não, ele não se humilhou. O versículo 5 diz que ele se irou-se Caim, fortemente descaído o semblante. E aí então o que ele fez?
Deus fez? Deus disse para ele, por que tirar-te? Por que descair o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado já aporta, sobre ti o seu desejo será, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, Deus está dizendo aqui, aconselhando Caim ao arrependimento, a ouvir Deus, mas ele não ouve. Ele se ira e depois ele fica ciumento. Essas coisas vêm juntas, na verdade. Ele tem ciúme, inveja de seu irmão e finalmente ele se torna um assassino. O versículo 8 diz, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Vamos pensar, soberba da vida. Olhou para a árvore e viu que era bom para dar entendimento. Deus está querendo me livrar do que é bom. Quando Caim faz todo esse culto sem fé, sem esperar em Deus, sem ouvir Deus, é isso que ele está fazendo. Aqui, soberba da vida. Concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. Deus aceitou o culto de de Abel, e de Caim não. Ele, em vez de se submeter, aceitar e se submeter a Deus, ele queria a honra no seu pecado. E o seu irmão recebeu o agrado de Deus, ele não. Então, ele desejou a posição do seu irmão, só que sem fé. Ele desejou aquilo que o irmão tinha, invejou, odiou. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Que quando a pessoa deseja as coisas de forma soberba, e quando a pessoa olha para aquilo e diz, isso é meu, não deveria ser dele, a inveja, a cobiça, e finalmente isso vai gerar o assassinato. Eu pergunto aos meus queridos irmãos, não é isso que existe na nossa cidade, no nosso país e no mundo inteiro? Esses princípios não estão aí? Estão aí, irmão. Basta nós abrirmos os olhos, nós observarmos, e nós vamos notar que essas coisas, elas estão bem claras diante de nós, irmãos, na sociedade moderna, neste mundo, nestes nossos dias. Formas variadas, isso varia, mas os princípios são exatamente esses aqui, irmãos. Quando você olha para a família dele, é a mesma coisa. É a mesma coisa, porque eles tiram Deus da questão. Eles produzem muitas coisas, eles são talentosos. Eu não vou precisar nem ler aqui os irmãos, vocês sabem, eles fazem música, eles fazem instrumentos, eles têm fazenda, eles produzem uma cidade, mas Deus não aparece aqui na família dele, se você for ler até o versículo 24, Deus não aparece na família dele em nenhum momento. E aí, irmãos, finalmente nós temos um Lameque, e este Lameque, ele mata, e ele é mais cínico e mais terrível que o próprio Caim. E ele mata, e eles vivem assim, porque, meus irmãos, de novo, soberba da vida, Deus não aparece nesta família e nesta cidade. Concupiscência dos olhos, eles vivem, concupiscência da carne, melhor dizendo, vamos por ordem, né? Eles vivem desejando as coisas que Deus não quer para eles. Fazem tudo para a sua honra. Concupiscência dos olhos, batalham pelo que eles querem, pelo que os olhos desejam, e chegam a matar, como fez Lameque, irmãos. Por quê? Por que ele matou? Veja o que diz o versículo 23. Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, um jovem por me pisar. Eu fui ofendido. Eu mato. Eu destruo a vida do outro, porque eu, o Deus de mim mesmo, fui ofendido. Eles querem tudo para si. E eles então desejam e cobiçam. Aqui está mais uma vez, meus irmãos, estas coisas. Agora, observe o versículo 25. Vamos ler o versículo 25 do capítulo 3, que diz assim: E tornou Adão
a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. E aqui está, parece uma luz no meio das trevas. Olha só. Então se começou a invocar o nome do Senhor. É aqui que eu quero agora tomar os irmãos a questão da semente. Vamos voltar para Gênesis 3,15. O que Gênesis 3,15 diz? Diz assim: ó, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, meus irmãos. Ele vai fazer com que haja uma semente da mulher especial, diferente da semente da serpente. Se vocês forem olhar o texto está dizendo aqui, existem duas sementes, a semente da serpente e a semente da mulher. Quem vai fazer com que haja duas sementes é o próprio Deus. Do que Deus está falando? Deus está falando de duas humanidades. Duas humanidades. Deus está falando aqui de uma humanidade que é a semente de Satanás. Essa humanidade que é a semente de Satanás está exemplificada no texto do capítulo 4, está exemplificado com Caim e com a família de Caim. A semente da mulher está exemplificada no final do capítulo 4 com a semente, os filhos de Sete. A partir daqui, na verdade, com Sete e com seus filhos. Então, tem duas sementes. Só que essas duas sementes, essas duas humanidades, vai ter uma questão da inimizade entre elas. A semente da serpente vai ferir o calcanhar da semente da mulher. O que Deus está dizendo aqui é que haverá uma guerra contínua da semente da serpente contra a semente da mulher. O que significa isso? Significa o seguinte, que a semente de Satanás odiará a semente da mulher. A semente de Satanás é a semente que vem do jardim do Éden, da queda. É a humanidade enraizada na queda. A semente da mulher é aquela que vem pela graça. É aquela que vem pela operação de Deus neste mundo para libertar o homem. E ele vai operar isso em pessoas, em seres humanos que viveram aqui, que estiveram aqui. Essas pessoas vão ser a sua semente. Essas pessoas, que são a semente da mulher, elas vão ser perseguidas pela semente da serpente, o tempo inteiro. Onde é que está exemplificado isso? Caim e Abel. No certo sentido, então, o primeiro mártir da história foi quem? Abel. Abel foi perseguido por Caim, porque Caim era de Satanás. Abel era a semente da graça de Deus. Deus operou na vida dele. Estas duas sementes, irmãos, elas estão baseadas em dois homens. E aí, eu afirmo isso porque nós devemos pegar Romanos, o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, Paulo vai fazer um paralelo entre Adão e Jesus Cristo em Romanos. Vocês lembram disso? E ele vai dizer assim, todos que estão em Adão estão o quê? Mortos. São de Satanás. Estão debaixo do poder de Satanás. Portanto, nós temos aqui o Adão. O Adão, esse cabeça da queda, que caiu, que se submeteu à serpente. Mas todos os outros que são de Deus, que são a semente da mulher, eles têm também um Adão, um segundo Adão, que é Jesus Cristo. Aí você pega o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, a característica do Antigo Testamento é promessa. É promessa, irmãos. É Deus prometendo. Desde aqui, Deus já está dizendo, eu vou trazer uma semente. Está falando de Jesus, é claro.
de forma primordial aqui. Mas o que ele está dizendo é que esse Jesus ainda viria. Então, todas as pessoas que ouviram, inclusive aqui Deus estava anunciando o evangelho para Adão e Eva, estava dizendo para eles, olha, não percam a esperança, porque virá o libertador. Então, a partir daqui, quando eles estão anunciando, quando Deus está anunciando o evangelho, todos aqueles que ouviram a palavra, que ouviram o evangelho no Antigo Testamento em forma de promessa, através dos profetas, que foram anunciando essas verdades, e cada vez mais anunciando de forma mais clara, aí os irmãos conhecem todas as alianças. Aliança com Abraão, aliança com primeira aliança com Noé, que ali já existe uma manifestação de graça de Deus, que Deus diz assim, eu não vou trazer o dilúvio. Aliança com Abraão, quando Deus diz assim, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aliança do Sinai, quando Deus então estabelece o culto, o tabernáculo, e ali está todo o sistema sacrificial que aponta para Jesus Cristo, os cordeiros, os sacerdotes e assim por diante. A aliança com Davi, que Deus diz que nunca vai faltar um descendente que esteja no teu trono. De quem que Deus está falando para Davi? De Jesus Cristo. Então, ali tudo é promessa. Então, meus irmãos, todos aqueles que ouviram o evangelho prometido, o Redentor prometido no Antigo Testamento, ouviram e creram nesse Jesus, lá no Antigo Testamento, são esses aqui da semente. Abel ouviu, Abel creu. Sete ouviu, Sete creu. E quando você pega o capítulo 5 de Gênesis, o que você encontra, irmãos? Que você tem toda uma família de pessoas que creram, que foram piedosas, e você tem um destaque para um homem aqui, especialmente. Você lembra quem é? Olhe comigo aí o capítulo 5 e o versículo 20, a partir do capítulo 5 de Gênesis, versículo 20 e diante. Observe o que a palavra de Deus diz aqui, olha só, diz assim, e foram todos os dias de Jered, 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E o que o versículo 22 diz? E andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Matusalém, 300 anos. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, nós temos aqui a Bíblia dizendo que esta família era uma família de pessoas piedosas, mas destaca um deles, que é Enoque. E qual é a característica de Enoque? Enoque andou com Deus, diferente de Caim, diferente da família de Caim, diferente de um Lameque que assassinou pessoas no capítulo 4, andou Enoque com Deus. O que é isso, irmãos, andar com Deus? Andar com Deus é o oposto da mensagem da serpente. Vamos lembrar o que a serpente disse? A serpente disse, primeiro, Deus está enganando vocês. Vocês podem comer o fruto e não vão morrer, porque Deus está enganando, Deus não é bom. Então, o que é andar com Deus? Em primeiro lugar, é crer que Deus é bom. É crer que a sua palavra é verdadeira. E o que também estava na semente, na mensagem da serpente? Comam da árvore. E aí nós lemos lá, meus irmãos, conforme eu já mostrei para vocês, eu destaquei durante essa mensagem, que Eva olhou e viu que a árvore era boa para se comer, desejável aos olhos, e boa para dar o quê? Entendimento. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Andar com Deus, portanto, é o inverso de tudo isso. Olha só. Enoque creu em Deus, creu na sua bondade, amou o Senhor. Enoque não viveu uma vida autônoma, mas submissa a Deus. Submissa a Deus. Enoque, ele não desejou as coisas que Deus não tinha para ele. Não, Enoque não estava mais a concupiscência da carne, mas estava
as determinações do Espírito Santo. Ele desejava as coisas de Deus. Enoque dele não dominava mais, consequentemente, a concupiscência dos olhos. Ele não vivia cobiçando as coisas desta vida. Não, ele vivia para Deus. De maneira que o texto deixa claro aqui, se você pega, irmãos, e nós podemos crer que não é sem significado, se você pega aqui a média de vida dessas pessoas, todas elas viveram a média de 900 anos. Mas Enoque morreu, perdão, Enoque não morreu. Enoque foi retirado com pouca idade para esse padrão aqui. O que o texto diz, irmãos, no versículo 23 e 24? Vamos pegar aqui, diz assim: e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. O que é isso? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Ele não morreu. Ele, junto com Elias, são dois no Antigo Testamento que ficaram como símbolos da vida eterna, de que a morte seria vencida no Calvário, que o Senhor Jesus Cristo, quando ressuscita, ele vence o quê? A morte. Ele vence o pecado e o salário do pecado, que é a morte. E quando Deus tira Enoque, nos padrões daqueles dias ali, tira-o, ele não morreu, mas Deus o retira deste mundo com 300 anos, 300, mais precisamente 65 anos, Deus está deixando uma mensagem falando para todos assim: a sua vida não é vivida com intensidade de acordo com os padrões deste mundo, mas com os padrões do reino de Deus. A sua vida, ela não é uma boa vida, nem mesmo se ela for muito longa. Isso não é o mais importante. A sua vida não será uma vida bem vivida, nem mesmo se ela alcançar muitas coisas desta vida. Se você for fazer um paralelo entre a família dele e a família de Caim, esses homens de Caim, se diz que eles alcançaram muito mais coisas. Eles tinham fazendas, música e tantas coisas, conforme o capítulo 4. No capítulo 5, essas coisas não são tão importantes e tão enfatizadas. Por quê? É Deus dizendo aqui para nós o seguinte: olha, o que é mais importante não é quanto tempo você vai viver, nem o que você alcançar nesta vida aqui. Mas a grande questão é: você está andando com Deus como Enoque? É isso que a Bíblia inteira vai colocar como mais importante. Ela vai dizer o seguinte: aqueles que estão debaixo da semente da mulher, ou melhor, da semente da serpente, eles vivem uma vida da seguinte forma: eu quero tudo desta vida. Eles cobiçam, eles lutam para esta vida, e tudo que eles têm é esta vida aqui. Mas eles não têm nada para outra vida. Não, eles não pensam nisso. A família, a semente da mulher, conforme Gênesis 3,15, é diferente. Está aqui, simbolizada nesta família, e especialmente na vida de Enoque. O texto não diz que Enoque alcançou riquezas. O texto não diz nem mesmo que Enoque esteve muito tempo neste mundo, até conforme os seus próprios familiares, que viveram bastante aqui neste mundo. O texto se resume a dizer, e repete 2 vezes, dizendo assim: Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. O mais importante para os dias de Enoque, os seus 365 anos, foram estes: ele andou com Deus. E aí, o texto diz no versículo 24, vamos ler agora o versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Na nossa tradução está assim, para si, e está assim, em itálicozinho, né? As letrinhas, quando elas ficam meio deitadinhas para um lado, porque não está exatamente assim no original, mas é a interpretação já do tradutor. E podemos crer que está muito correto, porque diz assim: andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou.
E aí o tradutor acrescentou, para si. Como que colocando assim, olha, Deus o tomou para que estivesse com ele para sempre no seu reino celestial. Isso significa, meus irmãos, que toda a vida de Enoque foi uma vida para Deus e que no final ele foi para Deus. Eu queria que vocês guardassem isso, tá? Eu acho que de tudo que eu falei aqui nesta manhã, esta é a frase que eu queria que vocês guardassem. A vida de Enoque foi para Deus e ele finalmente foi morar com Deus, foi estar com Deus, no reino de Deus. Quando o Senhor disse que ele iria pôr a semente, a inimizade, era isso que ele estava falando. Ele estava querendo dizer assim, eu vou criar um povo que vive para mim, que vive buscando a mim, dedicado a mim, adorando a mim, e que finalmente vai morar comigo. E eu vou fazê-los diferente da semente da serpente, porque a semente da serpente é o seguinte, a semente da serpente, eles vivem contra mim. Eles vivem desejando apenas as coisas deste mundo. Mas quando a morte chegar, acabou. Eles não têm nada. Eles são pobres, miseráveis, que herdarão apenas o quê? A condenação eterna. Então nós temos essa mensagem nas Sagradas Escrituras, irmãos. Eu queria encerrar aqui a nossa mensagem hoje, tá? Já está quase acabando o meu tempo, mas só para concluir, colocando para vocês o seguinte. Vamos olhar aqui o que o apóstolo Paulo, ele fala para nós, meus irmãos, em Gálatas. Pega a sua Bíblia agora e abra rapidinho comigo em Gálatas. E eu vou ler aqui esse texto e eu vou fazer uma aplicação em relação exatamente ao tempo, né? Ele diz assim, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha o que ele diz. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte, a nossa única salvação é Jesus Cristo crucificado. É nós ouvirmos a mensagem do Evangelho que diz assim, há algo de muito errado neste mundo. O que está errado? Os homens odeiam a Deus e estão indo para a morte eterna. Essa é a primeira parte. Segunda parte. Deus foi gracioso e deu seu Filho unigênito para que se tornasse homem como nós, enfrentasse a tentação e vencesse o que Adão não fez, vivesse uma vida santa e pura, o que Adão não fez, morresse não pelos seus pecados, mas pelos pecados do seu povo. E a partir desse momento que ele morre e ele paga por esses pecados, ele ressuscita 3 dias depois, mostrando que ele venceu o pecado e a morte. E agora, a única maneira de nós sermos salvos é nós confiarmos nele como nosso Salvador, sem apresentar mérito nenhum. Colocarmos toda a nossa fé nele e vivermos pela fé. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. O ponto que eu quero chamar a atenção de vocês agora em relação ao tempo, meus irmãos, é que nós temos 2 tipos de pessoas que encaram o tempo de maneira completamente diferente. Aqueles que estão debaixo da mensagem da serpente, que estão fora do que Paulo está dizendo aqui, eles estão vivendo todos os dias, estão planejando 2025 assim. O que eu vou fazer em 2025? Eles viveram assim em 2024 e eles vão viver assim em 2025. Eles estão dizendo assim,
eu vou viver para mim. E eu tenho muitas coisas que eu quero, é o ego. A soberba da vida faz com que eles desejem muitas coisas e busquem essas coisas e passem soberba, agora a concupiscência da carne, eles desejam essas coisas, concupiscência dos olhos, eles passam a olhar e cobiçar. E eles vão, este ano, eles vão buscar essas coisas. E vão dedicar cada dia, estão fazendo planos para alcançar estas coisas. Mas Deus não está presente na sua vida em nenhum momento. Em nenhum momento eles estão pensando em Deus. É como a família de Caim. É assim que eles encaram o tempo, fora de Deus. Deus não entra em consideração. Agora, olhe para o que Paulo diz. Ele diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele está dizendo agora, irmãos, é que toda a vida dele está enraizada na pessoa de Jesus. Ele creu em Jesus, ele foi salvo, ele foi justificado. E agora, como é a vida dele? Ele diz assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, ou seja, todos os dias ele se levanta para viver aquela vida crendo em Jesus e de acordo com a cruz de Jesus. E o que a cruz faz com ele? A cruz faz com que ele pense assim, eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para esse Deus que me resgatou na cruz do Calvário, que me amou e que me trouxe perdão e justificação na cruz do Calvário. Então, eu vou planejar este ano da seguinte forma: Senhor, tudo que eu fizer é para o seu louvor, porque eu pertenço a ti, não para mim. E o que eu vou desejar? E o que eu vou buscar neste ano? Tudo que seja para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória. Aí nós entramos naquilo que o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, na carta aos Coríntios, quando ele diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, este ano, eu quero finalizar colocando uma questão para vocês, meus irmãos. O que vocês pretendem neste novo ano? O que vocês buscarão em 2025 como alvo de vocês? Nós cristãos somos chamados, preste bem atenção nisso, para olharmos para o nosso tempo e olharmos para o que virá debaixo da cruz de Jesus. E olharmos e planejarmos tudo, lembrando que nós temos um Deus, um Senhor, a quem nós somos gratos e para quem nós devemos viver esta vida. Então, nós vamos, como Enoque, andar com Deus e planejar tudo dentro dessa perspectiva de andar com Deus. Você pode buscar um emprego, você pode buscar coisas nesta vida, você pode casar, você pode, enfim, viver esta vida aqui e buscar todas essas coisas, e nada disso é ilícito, mas não mais na perspectiva da semente, da serpente, mas da semente da mulher em Cristo Jesus, ou seja, fazendo tudo isso debaixo da cruz de Jesus, para a honra de Deus. E tendo em vista que lá na frente, irmãos, quando a sua vida terminar neste mundo, você tem uma herança eterna que não está aqui. Em outras palavras, você viverá como um peregrino. Irmãos, a Bíblia diz que Deus está fazendo uma grande obra. Todo o enredo das Escrituras se resume da seguinte forma. Eu já disse aqui outras vezes, em outras mensagens. O enredo das Escrituras se resume da seguinte forma. Criação, queda, redenção, consumação. Você sabe o que é isso, não sabe? Vamos guardar isso aqui? Criação, queda, redenção, consumação. O que é isso? Significa o quê? Que a Bíblia está dizendo que Deus criou um mundo bom, houve a queda, mas Deus redime o mundo em Cristo, e um dia Deus consumará este mundo. Esse é o plano dele, e é isso que ele está realizando todos os dias, e um dia Jesus virá para trazer a consumação, ou seja, para estabelecer o novo céu e a nova terra. E a grande questão é o seguinte, nós, como cristãos, nós vivemos dentro desse plano de Deus.